Começa agora mais uma edição do podcast Legalmente, edição cultural, podcast da Marcos Inácio Advogados, onde tratamos de temas ligados ao direito, tratamos de comportamento, tratamos de sociedade, mas em especial, como no programa de hoje, nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de boa música e para isso nós convidamos meu amigo, esse grande artista, talentoso artista da Paraíba, meu amigo Adeildo Vieira. Seja bem-vindo, Adeildo. Muito obrigado por atender o chamado da Marcos Inácio Advogados e participar do nosso podcast Legalmente Cultural para falar da sua obra, da sua música, da sua arte e de cultura de uma forma geral. Seja bem-vindo. Ulisses, é que eu me sinto honrado de ter sido lembrado para esse momento aqui, para esse espaço, que eu acho que esses espaços são preciosos, né, na relação com a cena cultural do nosso espaço, da nossa cidade. Estou muito feliz de estar aqui, especialmente por causa de você também. A gente se conhece há tanto tempo, né? Para mim é uma honra. Vai ser um bom papo. Para mim é uma honra, principalmente considerando que nesse mês você vai estar completando 60 anos, tem uma obra consolidada, que mexe com o imaginário de muita gente em vários momentos da sua própria história. Mas eu vou contar isso aqui ao longo do nosso podcast. Nós tivemos aqui uma combinação, eu e Adeildo, um desafio para ele, para o mestre Adeildo, que é contar os seus 60 anos em 6 músicas. Não sei se vai ser possível, mas a gente vai tentar aqui perseguir esse objetivo, mas se passar de 6 também, eu tenho certeza que ninguém vai reclamar. E se faltar? Mas não vai faltar também não, porque senão aí eu vou pedir também, porque eu tenho as minhas preferidas e são muitas, né? Eu tenho uma admiração muito grande. Desde a primeira vez que eu vi esse cidadão, né? Esse ativista, professor, né, jornalista, mas sobretudo esse músico, esse artista de uma sensibilidade incrível, né, que tem uma música apaixonante e a gente vai ouvir isso a partir de agora. Mas vamos voltar, né, no tempo, Adeildo, e chegar em Itabaiana, sua terra natal, né, terra de Sivuca, terra de Gessie Querino, né, enfim, terra de grandes artistas. E lá começa a sua caminhada, sua família, né, sua vida se dá ali até os 16 anos, mais ou menos, não é isso? Próximo, acho que cheguei aqui em João Pessoa em início de 77, ainda aos 14, chegando aos 15 anos, né? Eu sou natural de Itabaiana, né, a terra de Sivuca, do poeta Zé da Luz, uma terra de Bilda Rabeca. Então, só que a minha infância foi uma infância muito de escola, de estar em casa, de menino que não jogava muita bola, porque meu pai não achava que a garotada devia ir para a rua bater bola, achava que aquilo ali não era coisa de menino bom. Mas ele não estava muito errado não, porque quando eu fui jogar bola, descobri que eu era um péssimo jogador, então foi melhor eu ficar no meu canto. Se desencantar logo disso, não é por aqui que eu vou. Mas assim, a minha relação com a música em Itabaiana se dava por causa do rádio. Nessa período se ouvia muito o rádio, e o rádio tocava muito a música nordestina, trio nordestino, né? Tocava os trios do Nordeste, vinha Marinês, vinha as músicas nordestinas, vinha as músicas do sucesso da Jovem Guarda, tudo isso passou, mas, sobretudo, rapaz, eu tenho um encantamento muito grande com a música brasileira, que ao final dos anos 60, quando eu contava ali 7, 6 anos de idade, 8, tocava muito aquelas canções de Silvio Caldas, né? As canções de Orlando Dias, Orlando Silva, Nelson Gonçalves tocava muito, e Luiz Gonzaga, que tocava no rádio. Aquelas canções, aquelas melodias ficaram, né? Luiz Vieira, ficaram muito assim, ficaram indeléveis na minha cabeça, no meu sentimento. Então foi essa régua e compasso que Itabaiana te deu para você cair no mundo. Além do que, tem uma outra vertente da família que me trouxe para a música. Eu tenho um irmão mais velho chamado Pádua Santos, né? Antônio de Pádua Santos. Ele, aos 8 anos de idade, descobriu-se sozinho instrumentista, um violonista espetacular. E aos 11 anos ele já tocava Dilermando Reis, Ernesto Nazaré, tocava João Pernambuco, tocava as músicas. Ele aprendeu violão de cordas de aço, rapaz. Garoto pequeno, mas um gênio assim no que ele fazia. Então, e quando a gente ia para casa do meu avô, né, lá de Solânia, vovô Zusa, o pai de Zé Teixeira, meu tio,
a família da minha mãe é muito musical. Então, todos tocam algum instrumento. Eu tenho um tio, esse Zé Teixeira, carteiro aposentado lá de Solândia, toca, já catalogamos 11 instrumentos que ele toca. Entre instrumentos de sopro, de arco, instrumentos de corda, de percussão. Ele é um músico extraordinário. E me parece que essa musicalidade da família passa muito pela família da minha mãe, sabe? E eu vim para João Pessoa, eu não tinha uma relação com a música, a não ser de ouvir as músicas do mercado, né? Mas acontece que a minha vinda para João Pessoa, meu pai falece em 1975, acidente de trem, e 2 anos depois eu sou aprovado para fazer mecânica na Escola Técnica Federal da Paraíba. Minha mãe consegue comprar uma casa em Jaguaribe. Isso é importante, daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse ponto. E aí eu venho para Jaguaribe estudar na Escola Técnica, um excelente aluno, ganhei viagens para São Paulo, para a Volkswagen do Brasil como melhor aluno, ganhei medalha de honra ao mérito, né? Eu só não era bom no campo de futebol, né? Na pista de corrida. Um dia o professor pediu para eu correr 100 metros, eu fiz 28 segundos, aí ele disse: vá andando que você chega mais rápido, né? Mas assim, na sala de aula era muito bom. Eu passei no vestibular para engenharia mecânica e me desencantei com o curso no início do segundo semestre. Descobri um instrumento, né? E o instrumento me aproximou de outros caminhos, de outras subjetividades, e me aproximou de uns personagens que moravam na frente da minha casa. E vou entrar, né? Vou entrar logo nessa seara, porque Jaguaribe tem um papel muito importante dentro da cultura de João Pessoa, da história cultural de João Pessoa, Jaguaribe, Cruz das Armas, para citar alguns dos bairros mais antigos, mas Jaguaribe especialmente porque lá acho que reside ainda, né? Um cidadão chamado Pedro Osmar e seu irmão Paulo Ró. E aí, quem foi morar na frente de Pedro Osmar e Paulo Ró? Adeildo Vieira. Essa combinação deu o quê, Adeildo? Deu uma Adeildo Vieira que está aqui hoje, né? Eu vinha para João Pessoa para estudar mecânica, o meu sonho era ser um engenheiro da Petrobras e ganhar muito dinheiro e não sei o quê, e sujeitar minha mãe e tal. Quando eu descobri o violão, esses projetos foram todos para outro canto, outro caminho. Eu brinco muito dizendo que eu vim de Itabaiana no sonho de morar de frente para o mar, acabei morando de frente para Pedro Osmar, né? O que me fez surfar outras ondas muito mais subjetivas, ondas, né, de grande monta, que me fizeram me equilibrar nas pranchas de viver, sabe? De modo que, pouco tempo depois, estava eu vivendo os projetos capitaneados por esse cidadão chamado Pedro Osmar Gomes Coutinho, a quem eu devo muito, e participei do Fala Jaguaribe, que era um projeto de bairro. 2 anos depois estava eu no Music Clube da Paraíba, que é a grande escola de Adeildo Vieira, de Totonho, de Chico César, de Milton Dornelas, de Roberto Araújo, Júnior Tagino, Ado Belmont, e tantos outros, Escurinho. Exatamente. Eu tenho uma fala sobre esse Music Clube também, a gente vai chegar lá, lá ainda nessa composição daquilo que já se falava, do Jaguaribe Carne, que depois chegaria o Music Clube, essa combinação com você, Pedro Osmar e Paulo Ró, já rendeu alguma primeira composição? Quando é que vem a primeira composição? Como é que vem o seu primeiro, olha, vou arriscar aqui e vou fazer uma música? Não, assim, quando eu estava quando eu comecei a gostar do violão, eu já tinha 18 anos, né? Do nada que quis pegar um violão, me encantei profundamente com o João Gilberto. Era o cara que me trouxe para o violão, né? Por causa das harmonias dele, por causa da batida lá, né? Aquele jeito de bater. Tanto é que as minhas primeiras composições eram meio que bossas novas, sabe? Aquele sambinha e tal. Esqueci todas, até porque precisa esquecer mesmo. Eram músicas muito incipientes e tal, né? Aí comecei a participar do festival da Escola Técnica, dos primeiros festivais e tal. O Music Club jogou a gente nos palcos, criava projetos para a gente ir para os palcos, né? Até que um dia, já compondo e tal, sempre gostei de ritmo. Meu negócio era ritmo. Aí um dia conheci João Bosco. Maravilhoso. Né? Que bateu exatamente com o que eu queria. Sabe como é? Maravilhoso.
essa brincadeira rítmica, né, me trouxe para essa coisa do... Aí, resultado, hoje o meu forte não é mais a harmonia, é mais o ritmo. Uhum. Talvez reivindicando aí as profundezas que eu tenho da minha genética africana, devo ter. Eu amo tanto essa coisa do ritmo, né, e da cultura africana e tal, que está dentro de mim. De modo que foi aí que nasceu o Adaildo Vieira. O Music Club foi uma oficina de viver, né, que mudou esses artistas que eu acabei de falar e todos se mantiveram no palco até hoje. Eu tinha uma passagem especial que para mim é muito cara e muito rica, né? Que é a experiência com o Music Club. E a gente ainda na Rádio Tabajara, é bom lembrar que Adeildo, ele conduz um programa na Rádio Tabajara, o Revista Tabajara, um programa sobre cultura muito bacana, né? E nessa mesma Rádio Tabajara, quando foi criada a FM, né, a gente tinha uma proposta de dar um espaço mais generoso possível para a música local. E me aparece lá Adeildo, me aparece Pedro Osmar, me aparece um bonde de músico com um balaio cheio de CDs, né, dos artistas locais que passaram a compor a programação. E dali deu um salto muito grande. Eu me lembro que quando eu ouvi pela primeira vez um músico paraibano fora da Rádio Tabajara tocar numa emissora que nunca tocava música sequer nacional, ali eu falei, nossa... Deu certo essa proposta e vocês foram responsáveis. Quer dizer, a arte de vocês. Né? Me lembro, isso foi em 1999, eu me lembro que a gente fez questão que fosse um balaio. Foi. Sabe? Não é produto cultural, não é produto, não é mercado que a gente quer construir. Vamos levar um balaio. Tinha 84 títulos, isso, dos quais tinham 114, eu acho, CDs, que tem alguns repetidos. Uhum. E daí para cá, a Rádio Tabajara nunca parou de tocar a música da Paraíba. E eu tenho uma canção, inclusive, que se tornou famosa na cidade de João Pessoa por causa da Tabajara. Nós, artistas, começamos a ser conhecidos no estado da Paraíba por causa da Rádio Tabajara. Isso é extraordinário, que é o papel das rádios, né? O papel de toda e qualquer rádio. A Tabajara faz, inclusive, dentro desse projeto de incluir, eu fui convidado para apresentar um programa onde eu valorizo cada vez mais a nossa cena. E eu acho tudo isso muito, muito legal. É isso também que a gente, de alguma forma, aqui dentro da Marcos Inácio Advogado, a gente está fazendo com esse podcast, é resgatar essa memória, né, e essa riqueza toda, né, Adeildo, que representa a sua música, que representa a música de Milton Dornelas, representa a música de Escurinho, que também fez uma festa de aniversário belíssima no Teatro Santa Rosa, muito adequado. Então, enfim, Chico César, que está aí correndo o mundo afora com a sua música. Quer dizer, todo esse caldeirão, né, eu tive a oportunidade de ver ele em ebulição e, principalmente, me aproximei mais de você. Acho que os caminhos nos levaram ao mesmo baiano, à mesma República Independente, e a gente acaba... E eu quero chegar lá, Adeildo, que eu quero começar logo a parte musical, porque o baiano me lembra muitos músicos maravilhosos que a gente conheceu e continuam frequentando lá. E poetas. Um desses poetas que eu tive o prazer de conhecer, muito pouco, mas foi maravilhoso, Lúcio Lins, que você também tem uma parceria, uma ligação muito profunda, e eu queria começar com música a partir dessa parceria. Lúcio Lins, um poeta muito importante para a nossa cena, porque não só era um poeta extraordinário na poesia que ele fazia, mas havia muita musicalidade na poesia dele. Né? Os fundamentos da canção estavam dentro da poesia dele, a ponto de... talvez ele seja um dos poetas mais gravados. Né? Ainda hoje a gente lança disco com poemas de Lúcio Lins musicais. Eu tenho uns musicais ainda para lançar. Né? E a Leonora Falcone recentemente lançou um disco inteiramente com canções de poemas de Lúcio Lins, um poeta extraordinário. E vou tocar a primeira canção que eu fiz com ele, né? Ele trabalhava no INSS, eu ia passando na porta, aí ele me viu, aí correu, ei, poeta, vem cá. Olha, aí pegou o papel assim, ele disse, sei do mar, do seu sal, suas palavras naus, aquele jeito, ele falava com aquela veemência de quem se orgulhava de ter aquele rebento, aquele filho ali na mão, né? Com pausas dramáticas e tudo. Aí quando ele terminou, ele disse assim, isso bem que podia ser um fado, né, poeta? Ele cantou a pedra.
Aí eu fiz um fado que terminou nessa canção aqui, que é chamada Memória das Águas. Tocar, posso? Deve, estamos aqui ansiosos aguardando. Sei do mar, do seu sal, suas palavras naus, e toda a paisagem, uma vista de Portugal. Sei do mar, do seu sal, suas palavras naus, e toda a paisagem, uma vista de Portugal. Sei do mar, do seu longe, suas histórias mangues, e o barulho das ondas, uma linguagem lusitana. Sei do mar, que o mar ainda é um silêncio, e a palavra mar, um oceano de palavras. Sei do mar, que o mar ainda é um silêncio, e a palavra mar, um oceano de palavras. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amo essa música, acho que tem uma interpretação, acho que com Débora Vieira. Essa música tem... Não, com Débora, né? Essa música tem comigo, Rosildo Oliveira, que fez essa música. Rosildo fez essa música, ele morava em Portugal e chamou um guitarrista de fados chamado Custódio Castelo, ele é um dos mais renomados da Europa, e ele gravou essa música acompanhada por uma guitarra portuguesa. Rosildo com aquela voz negra, aquela voz africana, rouca, extraordinária, acompanhado também por um conterrâneo de Goiânia dele, chamado Maninho. Essa versão acho das mais lindas. Né? Bom, Adeudo, você tem um pé nos movimentos culturais, Projeto Cambada, Violação, só para citar alguns que a gente vai falar daqui a pouco também, mais um pouquinho falando sobre cada um. Mas você também tem essa presença muito forte nos festivais que em outros tempos eram mais frequentes, né? Existiam mais festivais, tinham algumas instituições que faziam isso quase que regularmente. Hoje nós temos apenas um festival acontecendo, que é muito bom, né? Aliás, eu até vi a última edição, me surpreendi com algumas músicas, como sempre, né? Umas coisas incríveis lá. A música, Gilson Renato, a gente comentávamos sobre Desclassificada de Titá. Achei uma música muito bem armada, muito bacana. Compositor extraordinário. Mas você também tem esse pé forte dentro dos festivais, seja do Festival do Sesc, seja dos festivais das escolas técnicas que você participou. Essa história do festival, como é que é isso dentro de um trabalho autoral? Você tem olha, eu estou aqui, estou produzindo meus discos. A motivação para o festival qual é? Tem uma diferença entre uma coisa e outra? Sim, eu participei de 29. Profissional dos festivais. Né, entre festivais, mas sempre grandes aventuras. Eu não entrei com o festival no afã desesperado de ganhar. Uhum. Eu entrei nos festivais no afã de viver o movimento do festival. No festival, existe um movimento extraordinário dentro das relações de bastidores, do conhecimento que você tem com novos artistas, né? O momento que você sobe no palco, a relação com o público, mas, sobretudo, os bastidores. Você conhece muita gente. Uhum. Cada festival você termina, quando é fora do estado, você volta para casa com pelo menos 4 ou 5 contatos em estados diferentes, que você pode revisitar depois. Pessoas que passam a compor juntas porque se conheceram. Né? E outra coisa que, quando eu participei de festival a nível nacional, eu reoxigenei a minha alegria com relação à música brasileira. Quem quiser conhecer música brasileira, não desliga o rádio. Liga a Tabajara. Liga a Tabajara porque toca gente, toca outras coisas. Agora, assim, a música brasileira não é que está nos mercados. A música brasileira está ainda nos recantos do Brasil, sabe? E tem tudo que você imaginar. O Brasil ainda tem muita música de viola, música caipira,
música sertaneja de verdade. Uhum. O Brasil tem muito forró, sabe? O Brasil tem música de câmara, tem violeiros, tem repentistas. Tudo isso existe ainda muito forte nos rincões do Brasil, Uhum. né? E que a gente precisa conhecer. E quando eu fui a esses festivais, por serem nacionais, traziam expressões do rock amazônico lá de Roraima até as músicas dos Pampas, entendeu? Do Rio Grande do Sul. Então, aquilo me reoxigenava. Tem muito artista pensando a música do Brasil, vivendo a música do Brasil. E Entendeu? é muito bom quando a gente vê outras possibilidades. Eu me lembro num tempo em que eu fazia produções musicais em Brasília e a gente acabava trazendo shows, eventos de outros estados. Eu me lembro do Papete. Papete, Quando eu ouvi Maranhão. um show do Papete, um percussionista um ponto fora da curva, um sujeito que chegou lá, dominou uma cena com uma presença de palco incrível, né? Para a gente lembrar onde que essa cultura, como você disse, está nos rincões espalhados por esse Brasil Falando em afora. Papete, eu me lembro dos bois lá do Maranhão. Eu sou muito fã daquele ritmo, né? Eu tenho alguns, né? Um deles você conhece muito, que é o Chega Junto. Que eu adoro, de paixão. Eu não ia nem falar aqui, mas essa talvez. mas Não sei nem se é uma das minhas favoritas, mas é uma que mexe muito comigo. Eu tenho uma que eu fiz recentemente que fala da chegada de chama Chegança, que é inspirada também nesse ritmo, entendeu? E a gente vai para os festivais, acaba vendo jongo, vendo maracatus, vendo De festival, você tem alguma que dá pra você, tipo, olha aqui, essa aqui ficou, marcou, lembrou, enfim. Tem uma que eu acho que foi uma das primeiras que eu participei de festival, que é talvez uma das poucas, uma das únicas que eu tenho com o Milton Dornelas. Grande Milton Dornelas. Né? Essa música eu morava do Valentina, a gente saía para tomar uma cerveja, a gente fazia isso de vez em quando, sabe? A gente já mudou Quem o mundo. nunca? A gente já mudou o mundo várias vezes na mesa de bar. Quando chegava em casa, percebia que o mundo estava do mesmo jeito. E ele me deu uma letra num papel de agenda, folha de agenda. E eu tinha uma melodia em casa que encaixou. E virou essa canção aqui, ó. Mamãe sempre me falou, meu filho, trate bem as pessoas. Mamãe sempre falou, meu filho, trate bem todas as pessoas. Filho, o mais velho é senhor e a mais velha é senhora. Filho, a rua não é sua casa. Cuidado com a madrugada e não aceite cigarro de estranhos. Seja qual for a marca, seja qual for o tamanho. Se cuide, pois você é tão novo, tão novo, tão novo. Ó, indefeso filhinho, e tem uma bela vida pela frente. Tem uma bela vida pela frente. Prepare seu futuro, guarde os frutos pras refeições de amanhã. Ah, é preciso estudar, é preciso estudar. A gente falava dentro do futuro dela, sobre meu futuro que estava lá fora. A gente falava dentro do futuro dela, sobre meu futuro que estava lá fora. Na geladeira não tinha frutas naquela hora. Na geladeira não tinha frutas naquela hora. Lá dentro gelado estava o futuro daquela senhora. Maravilha, maravilha. Eu quero falar de dois momentos que eu acho muito especiais, né, dentro da sua música. Uma, você já deu uma demonstração aqui a partir da música do Lúcio Lins, que é o fado, né? Como é que o fado entra, como é que ele chega para você. E o outro é uma outra vertente que eu lembro do Mama Jazz, né, com o bom e velho Guilherme Sem Medo, Isso. né, que trata dessa música da africanidade. Então tem esses dois segmentos que, enfim, eu destaco dentro daquilo que já é toda a sua obra, que pode também destacar aquilo, os outros dois, né? Na verdade é um dentro do outro, o outro dentro de um. Porque assim, mas assim, são duas vertentes. Eu queria que você me explicasse. Aqui você já deu uma pista, né, sobre esse seu espírito
essa sua africanidade ancestral, mas tem também o fado. Como é que é esses dois movimentos aí na sua música? Ulisses, eu sou um cara... você não vai encontrar rótulo para mim. Eu não sou... Por exemplo, eu não sou regueiro, não sou sambista, não sou roqueiro, sabe? Eu não tenho um rótulo. O que eu gosto é de música. Uhum. Então, assim, eu escuto as músicas do mundo, de qualquer lugar, e me encanto com as músicas que são feitas a partir da manifestação mais pura do ser humano, né? Quando ela vem da própria natureza humana, ela vem com honestidade, ela vem com força. Isso acontece com o reggae, acontece com o rock, acontece com as músicas características de alguns países. Por exemplo, o fado. Eu sou encantado com o fado. Eu acho lírico demais o fado. Também acho. Eu acho choroso, mas assim, de um lirismo, me traz emoções muito profundas. E a africanidade é porque ela representa muito para mim. Representa muito mais. Eu passaria horas para falar sobre o que eu sinto com a africanidade. Não é só o ritmo, mas a história dos negros no mundo, sabe? Como é que aquele pessoal veio para cá na condição de não gente, porque escravo não era considerado nem gente, eram peças de trabalho, equipamentos de produzir riqueza, né? E nessas condições deixaram a maior riqueza que nós temos, que é a cultura africana dentro do Brasil. Exato. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu, por exemplo, os ritmos mais famosos do mundo têm a origem do negro. O blues, o jazz, o soul, sabe? O gospel, sabe? Aqui no Brasil, o samba, que é o que mais caracteriza o Brasil lá fora, né? Aí você vê o maracatu, o jongo, essas coisas, tudo tem a presença do negro. E quando eu visitei a África, né? Quando você vai lá, você se reconhece lá dentro. Você encontra muita coisa. Por isso, quando eu voltei de lá, eu fui no projeto Berimbaubá, que eu participo, né? Envolve o continente africano, envolve a Europa, aqui a Paraíba, o pessoal da tribo Étnios. Eu voltei da África dizendo assim, eu preciso fazer um disco que fale sobre isso. Foi quando eu lancei justamente o África de Mim, que é um disco que tem esse sotaque da minha africanidade, né? Então, assim como eu amo o fado, eu amo a música africana, né? Eu amo outros ritmos, a canção brasileira, ritmos brasileiros como o jongo, sabe? Como o Bumba Meu Boi, que eu acabei de falar aqui, que eu sou alucinado por aquele ritmo. Tudo isso me encanta e me dá vontade de fazer, sabe? É o brinquedo novo que você vê, que eu quero brincar com isso, sabe? Eu acho que eu tô com um ruído aqui no vídeo, que eu tô imaginando que eu acho que eu falei Mama África, Mama Jazz. Mama Jazz. Mama Jazz. Mama Jazz. Né? Eu falo Jazz. Mama África é o disco de Chico César, Isso, que já é outra. Desse África de Mim, o que você pode mostrar pra gente dessa sonoridade, essa África mãe? Eu vou só, enquanto eu vou explicando, eu vou afinando um pouquinho. Porque o ar-condicionado é inimigo das cordas do violão. Fique à vontade. A gente vai... Eu vou cantar uma música aqui, rapaz, que conta uma história que eu senti vontade de... A gente falou de Itabaiana aqui, né? Aí tem uma história que quando eu tinha acho que uns 9 anos, eu fui dar uma carona para minha irmã, Dida Vieira, para ir para a escola. Maravilhosa, Dida. Maravilhosa, né? E fui dar uma carona... Eu morava na rua Manuel Barbosa de Andrade, número 81, lá em Itabaiana. A ladeira íngreme e também esburacada, né? Eu tenho a monareta. Você é do tempo da monareta, Sou da monareta. A dobrável? Não era dobrável. Não era dobrável ainda não, mas era aquela que a única cadeira do Vieira conseguia passar a perna por cima do quadro. Sim. Porque ela não tinha quadro. Coloquei Dida na garupa e fui para levar para a escola. Esqueci que o freio tinha quebrado, rapaz. Eu dei um estouro na minha irmã, linda, ela se arranhou toda. E quando ela caiu, eu consegui dominar a bicicleta e lá na frente joguei a bicicleta para o lado e caí em pé. Aí aquele passou anos me perturbando, até que um dia eu fiz uma canção sobre essa situação aí, chamada Ladeira do Tombo, que está no disco. Eu vou tocar aqui, tá bom? Por vou contar favor. Essa história aí. Conte-nos. Aí eu devia um pouco da minha africanidade. Tim, 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 la 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 la. Tim, 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 la 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 la. E lá vinha eu descendo adito, mas no pedal carregando a culpa e a mana Dida na garupa assim.
Como quem leva filho pra um passeio, aí esqueci que a bike não tinha freio e minha coragem tinha medo até de mim. Valha-me, senhorada, que eu, a gente voava, a gente caía, só que voar a gente não sabia, enfim. Foi um voo estendido no chão, só deu tempo eu pular do guidão. Uma queda de pata e coração, pobre menina, eu de pé mais que decepção. Foi quando ouvi mamãe dizer: pirralho, tu levanta dida, pirralho, tu levanta dida e vai fazer, pirralho, tu levanta dida e vai fazer um curativo. Depois pede perdão a Dida, depois pede perdão a Dida, que é pra ver se toma juízo. E lá vinha eu descendo a vida, uma bronca de mãe, uma bike sem asas, minha cintura é malabarista do ar. Mas se eu faço a queda, eu costuro o corte, eu aprumo a paz antes que ela entorte, faço cair, mas dou mão pra se levantar. Valha-me, Senhor do Bonfim, o tombo da ladeira falou pra mim: é do piriquim, se não tombo, cê caiu de pé. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. E o melhor disso é saber que hoje eu tô junto com Dida, hoje eu vou junto com Dida pra brincar, hoje eu vou junto com Dida pra brincar de cavaquinho. A gente junto tem uma queda, a gente junto tem uma queda pra sambar no sapatinho. Descobri o que é ser brasileiro, minha rua estação primeira, eu fui mestre cela do tombo, Dida foi a torta bandeira, Itabaiana foi a cidade do meu primeiro samba com Dida, triste evolução na avenida Manuel Barbosa de Andrade, triste evolução na avenida Manuel Barbosa de Andrade, triste evolução na avenida Manuel Barbosa de Andrade. Maravilha, maravilha. Você falava um pouco aqui sobre a importância da cultura, da arte, né? Dentro desse seu processo de composição, essa leitura de mundo, né? Qual é o papel que ela tem, né? Nessa sua composição? A inspiração, ela vem de um tombo, ela vem de uma ideia etérea, ela pode vir de qualquer lugar, assim como você não se prende a ritmos, você também não se prende a regras. Não, porque é o seguinte, quando a gente começa a... Quer dizer, você se prende a ritmos, você gosta do ritmo. Na verdade, assim, a gente quando desenvolve uma obra, a gente cria códigos que a gente se identifica com eles na cabeça, e na hora de compor, você reivindica esses códigos, você traz, né, a parte rítmica, a questão da melodia sinuosa, que eu gosto de melodias ágeis, sinuosas. Por isso que eu faço grandes armadilhas para mim mesmo. Né? Eu componho, depois tenho dificuldade de cantar, até de tocar. Mas assim, esses códigos estão ali na hora de você criar. E eu sou muito rigoroso. Quando a música está pronta é porque eu dei a mim mesmo um alvará de publicação, entendeu? Eu passo um tempo maturando a canção, como vinho que vai envelhecendo e você vai maturando, até que a música fica pronta. O tema, por exemplo, eu parti de uma queda. Mas se eu brinco um pouco com essa música. A música tenta explicar antropologicamente que aquele tombo mostrou para mim que eu sou brasileiro, porque, primeiro, eu fui solidário, né? Socorri minha irmã. Segundo, caí em pé. A bicicleta caiu, mas cadê o jogo de cintura? Caí em pé, sabe? Que é coisa de brasileiro, sabe? Se equilibrar na contramão, aliás, na corda bamba, né? Me lembrou ali, a imagem me lembrou um pouco ali o momento de Chico Buarque com Anjo Torto. Pronto. Só essa imagem do cair em pé ali me veio, não sei porquê, mas veio ali. Mas enfim, essas imagens são interessantíssimas. É essa coisa brasileira. Porque assim, o artista ele constrói uma obra a partir da sua experiência de vida e cada pessoa que se defronta com aquela obra, ela traz a sua experiência de vida, a sua visão de mundo para aquela obra. Então, ela se consuma mesmo na visão de quem
a recebe, de quem ela se consuma em quem a consome, né? Isso é um dado importante. Uma música minha chamada Amorério, que você deve conhecer, né? Né, metade do mundo. É a música que mais ganhou, ela que mais ganhou, assim... Eu ia falar da torcida do Flamengo, mas eu sou vascaíno, não ia dar certo isso não, né? Não, né, Deilton? Eu que sou torcedor de Vila Nova de Itabaiana, aí o negócio fica mais complicado. Então, eu fiz a canção com um propósito e as pessoas que ouvem trazem comentários belíssimos sobre a canção, comentários que eu jamais pensei, jamais imaginei. Mas como é lindo você ouvir uma pessoa chegar e dizer para ela que ficou profundamente emocionada porque sentiu uma coisa que você não pensou, mas ele sentiu. A canção ela está em movimento no coração do mundo, entendeu? E isso é bom demais. Cada pessoa traz a sua história de vida e dialoga com o que você faz. Isso é bom demais. Bom, vocês estão acompanhando o podcast Legalmente Cultural, podcast da Marcos Inácio Advogados. Estamos conversando com esse artista completo, fantástico, uma pessoa de, além de um grande talento, um coração, né, e uma generosidade enorme, que é a Adeildo Vieira, contando um pouquinho da sua história e mostrando um pouco das suas músicas. Ele me citou uma música aqui, mas eu propositadamente vou deixá-la por último. Né? Não se pode gastar Amorério assim. Ela tem que estar encaixada no momento apoteótico, né? Porque ela é uma música muito forte. E como você diz, quem ouve como quer. Que provavelmente pode ser diferente da sua intenção quando a compôs. Isso. Mas fora essa música, eu particularmente eu tenho uma paixão enorme por Chega Junto, por um contexto que você lembra muito bem qual era, né, do Teatro Santa Rosa, da gravação daquele DVD maravilhoso, daquela noite espetacular, com aqueles músicos incríveis, Léo Meira, Elinho Medeiros, Jorge Negão, enfim. Jefferson dos Santos. Jefferson destruindo na percussão, né, Dida junto, enfim. Foi lindo. Foi uma noite muito de Chega Junto. Ela tem uma fala e aí ela combina com aquilo que você falava, a composição ela está nos ambientes e você tem uma posição ativista, você é um sujeito que está nas lutas, seja com o projeto Cambada, seja com projetos culturais, seja com violação, seja, enfim, aonde for Berimbau Bar, né? Onde for, você tem ali, porque há um discurso político em tudo, a gente tem esse posicionamento, isso não foge. Chega Junto tem isso, né? Ela tem uma fala que na minha compreensão é essa, né? Ela é um chamado, para a vida, para a luta, para o amor ao próximo, né? Para o abraço. Tem tudo isso nessa música. Essa é a minha impressão. Tem. Assim, ela foi feita justamente para celebrar o contexto que eu pensei para essa canção. Foram trabalhadores rurais, bicho. Eu sou neto de agricultor, né? E assim a gente vê tanta crueldade contra as pessoas do campo que querem ocupar os seus espaços. A gente está vendo agora os índios sendo, né, atacados pelos interesses mesquinhos, né, destruindo a natureza e tal. Então, assim, eu fiz justamente para celebrar essa coisa do trabalho e da festa, né? Como diria Torquato, festa, trabalho e pão, né? Na música que ele fez com Gil. Então, essa é uma música chamada Giramundo, se não me engano. Mas em Viramundo, é o nome da música. Viramundo, Torquato Neto. Torquato Neto, Viramundo. Então, essa canção eu fiz com esse propósito, né? Chamando para uma festa na minha casa, mas chamando trabalhadores, sabe? Quando eu falo do suor, eu falo do trabalho. Quando eu falo da cama, eu falo do amor e do descanso. Quando eu falo do jardim e da grama, né? Que a pessoa não sabe que vai pisar na grama, mas tenho certeza. Aí, vá para o meu jardim, que na flor eu sei que você não vai pisar. Era maravilhosa. São essas pessoas que eu chamo para minha vida. São aquelas que pisam na grama, mas eu sei, elas não vão pisar na flor. A gente vai ouvir, mas eu já vou antecipar aqui. Você quiser acompanhar esse trecho, essa parte em especial, basta ir lá no canal do YouTube, colocar Adeildo Vieira, Chega Junto aparece lá. E assistir uma apresentação belíssima, mas a gente vai ver aqui. Dá uma palhinha aqui. Só para nós.
abençoem o leito da minha cama. No jardim podem pisar na grama, sei que não pisam na flor. Abençoem o leito da minha cama, no jardim podem pisar na grama, sei que não pisam na flor. Cheguem junto de mim nessa brincadeira, o que eu quero mais é bem viver, o que eu gosto mais é de vocês, o que eu quero é viver junto de vocês, o que eu gosto mais é de vocês, o que eu quero mais é bem viver, o que eu quero é viver junto de vocês. La, 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 Eu confesso a vontade de sair cantando e cirandando aqui, mas como diferente de você, jogar bola eu jogo bem, mas cantar nada. Então eu nem arrisco, que é para não passar vergonha, né? Cantar só em locais específicos, né? Embalado pela multidão. Mas eu amo essa música, eu acho ela maravilhosa, muito forte. Essa música já entrou no inário da Pastoral da Terra. Uma canção que foi cantada sempre em momentos muito bonitos. As Calungas cantam essa música, entendeu? Outros grupos orquestrais de cultura popular, sabe? Montaram essa canção. E são as minhas canções, algumas delas realmente elas têm esse chamamento para a dignidade da vida, sabe? Ulisses? E isso é importante. Eu acho que a arte ela tem esse propósito, eu preciso fazer arte nesse propósito. Né? Arte para juntar as pessoas, para trazer dignidade, trazer um pensamento humano, humanizar as pessoas que estão num contexto desumano, sabe? Então, acho que é isso, a gente tem esse propósito. Infelizmente, eu tenho uma convicção que eu não estou sozinho nesse propósito. Não. Tem muita gente fazendo isso, entendeu? Estamos juntos. Estamos juntos. Inclusive, esse espaço aqui agora é um espaço, né, de um escritório de advocacia, né, que está trazendo a oportunidade de a gente conversar sobre cultura, sobre histórias de vida, sabe? Sobre a humanização do ser humano. Isso é importante demais. É a ideia do conceito do estado de arte. A gente está exatamente trazendo essa arte aqui para dentro, né, para levar para fora, para que as pessoas compreendam. Às vezes muita gente vive na cidade, mas não conhece a própria cidade. Verdade. E falar da própria cidade através da arte, eu acho que funciona muito bem. Já fizemos 4 músicas, né? A proposta era contar a história de Adeildo, ou pelo menos uma parte dessa rica história, em 6 músicas. Ainda restam 2. Eu vou deixar a última para ser a última mesmo, mas eu vou investir agora, Adeildo. Você falou aí da importância das parcerias. Você já citou uma com o Lúcio Lins, mas tem alguma outra... A gente tem letristas, poetas maravilhosos, Acelino, enfim... gente que a gente nem imagina. Gilson Renato, Fernando Moura, por exemplo, que de repente do nada já saem com alguma coisa ali, um alinhavado, e já tem uma música, ou pelo menos um indicativo. Eu queria que você falasse de uma parceria importante, de uma música importante, antes da gente nos encaminharmos aqui para aquela que mexe com todo mundo. Eu tenho muitas parcerias, assim... acho que essa aqui é difícil, tipo, não, essa aqui... Passam de 20, eu acho que talvez 25 parceiros, né? Agora, na pandemia, né, eu estava com uma crise criativa danada, mas eu tinha umas melodias preciosas, guardadas. Aquela que você guarda e diz assim, eu é que vou botar essa letra. Eu gosto tanto dessa melodia que sou eu que vai botar a letra. Mas a letra não chegava. Eu chamei Seu Pereira para fazer uma, chamei Guga Limeira para fazer outra, e Fuba fez uma outra comigo.
Essas músicas vão entrar no meu disco novo, que eu estou fazendo já, né? Não me peça para tocar agora, que eu estou ainda estudando elas para fazer um negócio decente. Mas cada parceiro, eu só fiz música com pessoas que me orgulharam de ter feito música com ela, né? Eu queria tocar uma aqui que é de um parceiro. Eu tenho uma música só com ele. Aí a gente fez algumas outras, mas assim, essa é a música que eu gravei, que é parceiro com ele, que é Guilherme Sem Medo. Guilherme Sem Medo. Que assim, tem uma música que ele me ajudou a concluí-la, né? Com a sua presença, porque parceria é engraçado, bicho. Você tem que entender que tá fazendo uma música, a pessoa chegou aqui, a energia dela, de repente dá uma, né, participa de uma parte melódica, dá uma noção de uma letra. Aquela pessoa, a música não sairia daquele jeito se não fosse aquela pessoa. E Guilherme, eu estava construindo essa música, ele chegou um dia brincando ele chegou com as ideias, bicho. Eu voltei para casa e fizemos uma música chamada Abraços. Sim. Essa música dá título ao meu segundo disco, Abraços com H, né? Uhum. Braços, existem braços, que é um termo que eu capturei lá de Lau Siqueira, que quando ele fazia os e-mails, terminava, ele dizia abraços. Eu achava lindo. Eu fiz uma música com esse nome. Só que essa música, na pandemia, ela ganhou uma expressão grande porque a gente ficou proibido do abraço. Foi verdade. O abraço foi um fundamento negado, fundamento da amizade, do afeto, que foi negado para a gente, proibido por conta da pandemia. E eu recebi um dia uma ligação de um companheiro lá da Baixada Santista, dizendo que ele fazia parte de danças circulares sagradas, e que ouviu a música, não sei quem passou para ele essa canção, ele nunca tinha me visto, nem na Festa das Neves. Mas aí ele viu e ficou encantado e montou uma coreografia para essa canção e teve um encontro nacional de danças circulares sagradas que ele colocou essa coreografia. Eu fiquei muito emocionado. Essa música ganhou um conceito novo na pandemia, justamente que ninguém podia se abraçar. Exato. Né? Talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis para todos nós. Né? Todos nós. Os toques. Não, o toque do outro, né? E aí essa música fala de um grande abraço. De um abraço conceitual também. Né? Isso. Eu vou tocar aqui, tá? Por favor. Abra os braços e no largo desse espaço, medido de uma mão a outra mão, uma braça de desejos, se no varal do abraço estendo o coração. Meu abraço são meus olhos instalados entre os dedos, procurando outra visão. Por isso é que eu posso enxergar a esperança de meu filho e ainda o brilho ingênuo no olhar das crianças do Japão. E ainda posso até abraçar a cordilheira do Himalaia, se na solidão das montanhas alguém estender a mão. Maravilha. A gente se sente abraçado, né?
Essa é a intenção ideia. é essa. Olha, estamos nos encaminhando para o fechamento dessa edição do Legalmente Cultural. Hoje conversando com Adeildo Vieira. Adeildo sempre se cercou de grandes músicos, acompanhei grandes apresentações. Adeildo retoma os palcos depois da pandemia, como todo grande artista, está retomando aos poucos. Tem anúncio de disco novo, em breve. Né? Você já deu as pistas aqui, a gente vai aguardar ele ficar mais consolidado para a gente conferir. E eu queria fazer esse fechamento, lembrando que, como a Adeildo antes se juntava com grandes músicos para fazer as suas apresentações, ele hoje continua se juntando com grandes músicos, filhos dele. Exato. Os 3 maravilhosos filhos, né, que eu acompanho os estudos de Uaná. Estudos, hein? Eu acho impressionante ele ali fazendo o trabalho, mas hoje você tem seus filhos tocando contigo. Né? Quer dizer, isso deve dar você olhar para toda essa caminhada e ver que hoje você é um músico respeitado, consagrado aqui na Paraíba, no Nordeste, e hoje você tem seus filhos, né? Todos virtuosos, todos músicos excepcionais tocando com você. Como é que é para a gente fechar esse momento de emoção, porque é um pai com seus filhos no palco? Pois é, mas eles enveredaram, 2 deles, né? Enveredaram pelo caminho da música, compreendem os propósitos da minha arte, praticam esses propósitos, são músicos sérios, são músicos engajados e muito talentosos, criativos, né? O meu disco novo está sendo arranjado por eles, tá certo? Eu faço a música já com um monte de coisa pronta, mas quando chega na mão deles, a música ganha rumos inesperados. Ainda ontem eu fiz um ensaio e fiquei... Rudá e Uaná. Rudá e Uaná. Né? Eles fizeram, junto com a banda que me acompanha, que tem Gilson Machado na bateria e Hilder Santos no baixo. E eles criam coisas que depois eu tenho que estudar em casa, porque a evolução genética existe. Os meus filhos são muito melhores que eu. Darwin estava certo. E a gente acredita nisso mesmo. Mas, enfim, é uma grandeza trabalhar com meus filhos e fico muito orgulhoso por esses 2 e por Cairé, que está enveredou pela biologia e está aí no pós-doutorado dele, estudando fora, né? Eu disse, meu filho, alguém tem que estudar biologia para entender como é que vocês são tão lindos e saíram de mim. Meu amigo Adeildo Vieira, eu por mim ficaria aqui ouvindo você, conversando com você indefinidamente. Estava com saudade, a pandemia nos afastou, mas estamos aqui junto de novo. Essa ligação ela não se dissocia. Uma alegria grande. E eu quero fechar o programa, lógico. Né? Agora, o programa Legalmente Cultural só pode fechar com Adeildo Vieira e essa música que é um clássico, né? É um clássico, enfim, que mexe com todos nós, então nós vamos ouvir aqui para fechar o podcast, já agradecendo, a Marcos Inácio agradece a sua presença aqui, eu agradeço imensamente, né? Esse espaço vai estar sempre aberto para você e para todos os artistas da nossa cidade, para falar de cultura, para falar de arte, essa coisa tão importante na nossa vida, no nosso cotidiano, não é isso, Adeildo? Imprescindível, imprescindível. Investir em cultura e arte não é despesa, é investimento na humanidade, é a solução para o mundo. A gente precisa saber quem a gente é, e só acontece se a gente souber valorizar a nossa cultura, a nossa arte, a nossa existência praticada com isso aí, entendeu? Eu ia fazer uma brincadeira para você, que foi uma das primeiras coisas que quando eu conheci você conversou, eu acho que ainda estava em rádio, aí você, olha, a primeira vez que um locutor me anunciou, foi anunciar minha música, com vocês, Adeilton Vieira, Amorerio. Pessoal, com vocês, Adeildo Vieira, Amorerio. Verdade. Minha alma, vestida em verdadeiro trauma, cada ponto que eu traço é um beijo jogado em vão. Cada voo mais alto, mais duro é provar o chão. Meu amor de viver é tão grande, é um desafio a toda a minha calma. Meu amor é grande, bem maior que eu. Amar eu preciso amar. Sabe até deixar sobrar amor pra mim também.
tanto amor disparado a todo instante. Quem bem sabe o bem de minha arma se expõe, ainda mostra o peito. E quem usa o arsenal de minha alma por mim tem o maior respeito. Tanto amor amado à toa é minha Hiroshima, sem saber aonde explodir. Explode meu peito e os cacos de mim, se atirados ao ponto sem réis, que sejam restos de feira ou dados de bope no chão, mas serão amor primeira página. Meu amor se expôs em outdoor gigante, fatalmente será confundido com slogan de refrigerante. Se falado no rádio parece poema de poeta louco. Meu amor se visto em filme só será aplaudido na morte do bandido. Se for bem sangrenta e arrancada no cinema, aplausos e risos de quem consegue ter ódio nas veias e sangue na boca, e ninguém vai ver meu filme de amor. Amar demais até parece mal, mas tem outro mal me faz tão bem. Amar demais até parece mal, mas tem outro mal me faz tão bem. Amar demais até parece mal, mas tem outro mal me faz tão bem. Maravilha, Amorério, Adeildo Vieira, fechando essa edição do Legalmente Cultural. Adeildo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Legalmente Cultural vai ficando por aqui, agradecendo imensamente esse grande artista, esse talentoso artista que mostrou aqui em 6 músicas, 60 anos de história. Obrigado, Adeildo. Verdade. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem mais podcast Legalmente. Tem o Legalmente ao vivo, quinta-feira às 19 horas e o Culturalmente a qualquer hora. Até a próxima. Tchau. Corta. Só um detalhe. Eu acho que esse vai ser primeiro. Aí vai ser essa quinta. E aí a outra quinta eu acho que ainda é gravada. Então deixa eu só fazer o fechamento só para encerrar. Eu vou agradecer de novo a Adeildo. Exato. Tá, então... Então pode já o fechamento já legalmente. Não, mas eu vou agradecer de novo a Adeildo. Pronto, tá Tá? certo. Aí já vou só um corte, né? Tá. Música maravilhosa de Adeildo para fechar o podcast Legalmente Cultural desta edição que trouxe aí a obra de Adeildo Vieira. Conseguimos ouvir aí em 6 músicas 60 anos de carreira. Adeildo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na Marcos Inácio Advogados no podcast Legalmente Cultural. Eu que agradeço, esse espaço é precioso e fico muito honrado de ter sido lembrado e convidado para cá, tá bom? Estou à disposição para qualquer momento aí. E a gente vai usar essa disposição sua mais vezes. Muito obrigado. Podcast Legalmente Cultural fica por aqui. Até a próxima.